Sistema O Norte de Comunicação e ao vivo. Hoje, sem erros, sem falhas e com duas maravilhosas mulheres inspiradoras que são empresárias, mães, filhas e sócias. Com vocês, Juliana Alves e Lorena Alves, da Lorena Biscoiterias. Sejam bem-vindas, meninas! Seja bem-vinda, Juliana, Lorena. E hoje nós vamos estar aqui falando com elas sobre conexões, sobre sonhos, desafios, trazendo aqui aquela chamada maravilhosa para vocês, aquela virada de chave, né? E deu uma falhazinha aqui, mas já voltou. Esse povo aqui é top, viu? Não brinque serviço, não. Lorena, vamos começar com você. Vamos lá, boa tarde, primeiramente, né? Boa tarde, Mônica. A gente já estava conversando aqui nos bastidores. Pois é, minha mãe, né? Quem diria que mãe e filha fossem fazer algo aleatório dentro de casa e que virasse um negócio e que começasse um empreendedorismo. Mas a gente já meio que tinha isso na veia, né? Então, introduzindo, muito prazer, meu nome é Lorena. Tenho 16 anos, sou filha de Juliana, filha de seu Carlos também, né? Neta de Dona Rosa, que enfim, é uma família inteira de comerciantes, na verdade. Comecei a fazer os biscoitos como uma forma de uma dieta que a gente estava fazendo, na verdade, e aí eu tinha todos os ingredientes e disse, por que não começar, né? Por que não fazer alguma coisa aqui diferente pra gente comer? E aí postou no Instagram, as pessoas começaram a solicitar e virou um negócio. Muito do nada, mas enfim. E a minha mãe, Juliana, minha sócia, diga aí mais um pouco também sobre você, né? Vamos lá, Juliana. Queremos saber quem é você, Juliana, por trás da empreendedora. De onde você veio, como começou essa paixão, né? Por essa parte de biscoitos, né? E biscoitos deliciosos, viu, gente? Biscoitos refinados. Inclusive, a gente até brincou ontem, não foi, Juliana? Eu amo esse nome. Lorena's Biscoitos Refinados. Eu também amo. Com as pessoas. Então, primeiramente, muito boa tarde. É uma honra estar aqui, tendo esse espaço, né, para que a gente possa falar do nosso começo, do nosso comércio e aquilo que hoje é a nossa verdadeira paixão. Então, os biscoitos, Lorena falou aí, né, começou meio que de repente, despretensiosamente. Eu, Juliana, professora desde os 15 anos, mas já tinha veia empreendedora de criança, porque eu me lembro que comprei bicicleta, comprei Barbie, fazendo bijuterias, né? Aquelas miçangas bem famosas que tinham antigamente, a gente montava colar, pulseira, anel. E aí, já pequenininha ali, 10, 11 anos, eu já comecei com isso para comprar os meus brinquedos que na época eram mais inacessíveis para a condição da nossa família. E aí, com isso, com 15 anos, eu tive a oportunidade de começar a lecionar. E quando cheguei ao meu terceiro ano, me formei para continuar com o ramo. Mas aquela coisa do comércio sempre me chamando, né? Me encantando e eu admirando quem trabalhasse com vendas. Vendesse o que fosse, me atraía. E os biscoitos surgiram depois de eu vender perfumaria, porque como professora a gente precisava ter renda extra. E aí, depois de vender perfumaria, roupa de academia, óculos, minha mãe tem uma ótica, e eu pensando em algo que, poxa, não queria vender isso, eu tenho vontade de não depender de fornecedor, de não depender de um produto que eu queira comercializar, tá faltando, e aí eu tenho que dizer para o meu cliente, não, esse não tem. E aí os biscoitos veio assim, realmente numa dieta, a Lorena inventou de comprar aveia. E aí fez mingau de aveia, fez bolo de aveia. E confesso que não gostei de nada estava dando certo não. E aí Lorena me apareceu com biscoitos, aquele cheiro bom na casa, né? Eu disse assim, oxente Lorena, o que é que tu inventou hoje? E aí ela disse, são biscoitos, eu acho que agora ficou bom. No que a gente tinha hábito de postar no Instagram as coisas, sim, alguns conhecidos nossos acharam que a gente estava comercializando aquilo ali, porque eu sempre aparecia para vender alguma coisa. E aí disseram, oxe, eu quero essa fornada, quanto é? Eu disse, Lorena, tu acha que dá pra gente vender aqui? Ela disse, oxe, vai, tenta aí, tu que vende. Aí comecei a conversar, vendemos as primeiras fornadas. Nisso a gente foi sentindo necessidade de aprimoramento, né? Então, para até chegar ao que hoje chegamos, tem muita jornada. E a Juliana, que é hoje, tem um pouquinho de todo esse trajeto, que veio da infância, que veio da adolescência, que veio da fase adulta.
E hoje a gente se vê apaixonada por biscoitos e a nossa renda é a principal, é o que a gente faz para... Aham, exatamente. Eu pensava que vocês faziam, né, assim, como paixão mesmo, né? Mas que não era a renda principal de vocês. Exato. Então, quer dizer que o comercial começou com Juliana desde a paixão. Então, aí, o empreendedorismo já vem na veia, né? E a senhorita foi a ideia brilhante. Seguindo exatamente. E aí ela disse, né? Foi a resposta das minhas orações, inclusive. E a gente sempre comentava sobre isso, só que já vendeu de um tudo, só que nunca ia em alguma coisa definitiva. A gente sempre ficava, uma tem uma ideia, outra tem outra ideia. E essa foi uma que nós duas nós concordamos. E tá aí hoje como está. Mas essa parte criativa, e até hoje, na verdade, né, na questão de embalagens, enfim, é sempre comigo. Sim. Geralmente, quando eu ligo, sempre quem atende é a Juliana, né? E ela sempre convence a gente de levar algo mais, né? Por sinal, ela sempre convence de levar algo mais. E me diga aí, meninas, para vocês começar essa paixão pelo mundo dos biscoitos, o que foi mais difícil para vocês? Qual foi o mais desafiador do início? Nossa, desafiador no início. Primeiro, você demonstrar o valor do seu produto para as pessoas, né? Porque biscoito por biscoito a prateleira tá cheia, né? Prateleira, padarias. Então, assim, para a gente tornar o nosso produto atraente aos olhos dos nossos consumidores, teve um backstage aí muito intenso. Principalmente no que diz respeito a aprimoramento, beleza. Hoje a gente é especialista em biscoitos com logo, né? Então, a gente faz logotipo, representa a marca das empresas nos biscoitos. A gente trabalha com personalizados para casamento, debutante, aniversários. Então, até foto em biscoito a gente já conseguiu reproduzir, conseguiu fazer. Para você ver o nível que a gente chegou. Mas para isso teve estudo e aí no começo a gente percebeu isso, a necessidade de um diferencial. Algo que pudesse dizer o que é diferente da sua biscoiteria para a biscoiteria A, B ou C. Sim. Então foi isso o primeiro start que a gente teve de buscar algo para ter esse diferencial. Foi quando a gente adentrou aí os personalizados. E a gente focou nisso a princípio. Na verdade, eu acho que quando a gente se conheceu no Connect, você já estava com os biscoitos personalizados, não foi? Já estava. Porque no começo, após essa campanha inusitada, né? Eu disse assim, Lorena, vamos procurar outros tipos de biscoitos. E o algoritmo do Instagram é fenomenal, né? Ele é assim, você fala de um assunto, ele bombardeia você sobre aquilo ali. Então, eu comecei a ver biscoiteiras de outros estados, ainda aqui no Brasil e até fora também, que faziam esses biscoitos com modelos, né? E foi aí onde, em um determinado dia, a gente viu também com o logo. Sim. Mas até lá, a gente viu que precisaria de moldes, precisaria de uma massa específica, porque olha que aventura. A gente fez a primeira campanha do Dia das Mulheres do ano passado. Escolhemos mini corações amanteigados, deu super certo, a gente colocou uma lapela, né, feminina, tudo mais, maravilha. Vi os biscoitos modelados e disse, gente, com essa receita do YouTube eu vou conseguir fazer com toda certeza. Aí comprei um único kit de molde e foi um fiasco. Porque a primeira fornada foi linda, ficou incrível. Eu disse, gente, a gente vai conseguir reproduzir isso aí mais umas 20, 30 vezes. Mas eu não tinha domínio da massa de biscoito ainda, então a gente manuseou demais, a massa ficou elástica, então os biscoitos que eram para ficar fininhos assim, ficaram uns bolachões grossos, sumiu a imagem, sumiu tudo. E aí foi quando a gente disse, tá na hora de se especializar, de procurar realmente alguém que possa nos dar um suporte para a gente não ficar desperdiçando material, né? E poder oferecer aquilo que a gente realmente quer para os nossos clientes, que é algo bonito e gostoso. É verdade. E de fato, viu, gente, os biscoitos são realmente saborosos. E eu vou dizer assim, vem uma delicadeza, encanta você só pela embalagem. Mas quando você abre, você vê que não é só embalagem, tem sabor. E um diferencial é o que você deseja e ela não tem, ela corre atrás. Vai atrás, pesquisa, e é isso que eu acho legal, admiro em vocês, esse diferencial de vocês. A visão que vocês têm do negócio, e a gente estava falando agora há pouco sobre isso, e eu falando para elas o seguinte, né? Falando para elas o seguinte, que achei muito interessante na nossa conversa de ontem, né?
foi uma experiência que eu passei no início, quando a gente falou assim, né? Cadê a foto? Né? É. E Pois aí, nunca pediu foto a eu ninguém. Aí, vendo as meninas ali na televisão, no rádio. Minha gente, olha, o que chamaram essas meninas, ela topa na hora. Não estremece na base, não. E se estremece, nem parece, viu? E aí eu disse, a foto, ela, eita, Mônica, a gente precisa providenciar essa parte. Eu digo, me lembrei de quem? Mônica no início, né? E aí, de repente, ela vai mandar uma mensagem, já está no nosso caderninho de metas. E por isso nós vamos agora falar sobre metas, né? Vamos falar puxando esse gancho. Para vocês, assim, como foi que começou essa questão de metas dentro do negócio de vocês? Já tem quantos anos que vocês estão com a biscoiteria? 1 ano e alguns meses. A gente começou em janeiro. Os biscoitos de aveia foram em janeiro do ano passado. Sim. Então, a primeira campanha da gente foi em março do ano passado. Então, esse ano tem um mês. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 1 ano e 8 meses, exatamente. Um bebê ainda. E nesse início, quando vocês fizeram assim, já sabe o que nós queremos, agora vamos fazer o planejamento. Não, teve isso não. Não teve não. Não. Deixa eu te contar que Conta, foi vamos muita, lá. foi muita água nesse rio, minha filha. Porque, na verdade, é o seguinte. Decidi que os biscoitos me encantaram, me apaixonaram. Eu era professora de uma escola de rede que tinham turmas imensas. E eu era professora de ensino fundamental, ensino médio. Então, assim, uma loucura, me sobrava à noite, sábado e domingo para dedicar-me aos biscoitos. E biscoito, por ele ser o personalizado que a gente queria, exige uma conversa, exige você saber detalhes da pessoa, o que ela... Porque você quer biscoitos para maternidade, ela também quer. Mas só em ser um menino, outra menina, já é diferente. Se for gêmeos, se for segundo filho, terceiro filho, primeiro filho, tudo tem que ter uma conversa primeiro para a gente saber o que é ideal para aquela pessoa, Sim. né? Porque a gente entende que cada biscoito é um sonho. Então, assim, naquela correria de conciliar aqui, conciliar acolá, acabei que faltei muitas reuniões na escola no sábado, faltei muitas reuniões à noite, porque eu estava me dedicando aos biscoitos. E aí, resumo de tudo, recebi a minha demissão em novembro do ano passado. E aí eu disse, eita, Lorena, e agora? Deus respondeu o que eu estava perguntando. Porque eu nunca achei que você faz bem uma coisa pela metade. Sim. Você tem que se entregar verdadeiramente de corpo e alma para a coisa fluir. E eu já vi em muitas épocas conciliava a professora com ótica, conciliava a professora com biscoito, professora com venda de produto A, B, C. Então eu disse, não, se Deus colocou agora esse propósito na minha vida, esses biscoitos vão ter que ser a nossa renda a partir de agora e a gente vai ser o melhor que a gente puder ser. Então, assim, não teve um planejamento a princípio. A gente sabia que aquilo ali a gente precisava ir se aperfeiçoando, né? E aprimorando. Eu mencionava até cursos, eu dizia, Lorena, a gente vai começar a dar cursos também, porque eu senti necessidade na cidade de João Pessoa de alguém que pudesse me monitorar, me orientar aqui. Tudo que eu consegui foi através da internet e pessoas de outros estados. Então, nisso, com esse plano que precisou de plano B virar A e ser somente ele, aí realmente, de fato, as portas se abriram. Deus fez assim, disse, agora, vai, sabe? Então, a gente conheceu pessoas, a gente fez parcerias, a gente firmou contratos, a gente conheceu pessoas que nos auxiliaram, inclusive, nas empresas que a gente precisava e queria entrar, né? Então, assim, não teve planejamento a princípio não, mas imediatamente a gente soube que precisava ter um planejamento financeiro, que precisava ter contador, que precisava formalizar a empresa. Sim. E aí foi isso tudo que a gente começou para poder ser o que está agora. Vamos fazer uma pausa rápida, certo? Para os nossos comerciais. E aí, já a gente volta, certo? Falando mais sobre essa trajetória e ela trazendo para nós esses insights, essas viradas de chave. Então, fica aí que voltamos logo mais. Delavia Center Car, peças e serviços automotivos. Aqui você vai encontrar profissionais qualificados que irão cuidar do seu veículo. Pneus novos, peças em geral, troca de óleo e alinhamento 3D, deixando você mais seguro na hora de pegar a estrada. Os melhores preços em peças, pneus e serviços. Fica na Avenida Pedro Olâmpio da Silva, número 2000, Centro, São Bento. 99884-5678.
Esse gesto aqui você conhece. Pode ser legal, positivo, joia. Tem até mesmo outros significados ao redor do mundo. Mas em João Pessoa, ele também significa o respeito à vida. Motorista, ao se aproximar da faixa, vá freando devagar. Ligue o pisca-alerta e espere o pedestre atravessar. Depois é só seguir seu caminho. Respeite a faixa, respeite a vida. Uma campanha da CEMOB e Prefeitura de João Pessoa. O governo da Paraíba entra em cena na revitalização do patrimônio cultural e do centro histórico de João Pessoa. O Palácio da Redenção foi totalmente revitalizado e agora abriga o Museu de História da Paraíba. Ficou lindo demais. Bora visitar? Bora? Bora! O Teatro Santa Rosa e o Palácio da Justiça foram totalmente reformados. Os prédios do Parque Tecnológico, da Escola Técnica e de Artes e da Secretaria das Mulheres e Diversidade também. E olha a Igreja Nossa Senhora de Lourdes, toda restaurada. O governo também trabalha na reforma do antigo prédio do Comando Geral da PM. Por toda parte tem trabalho e investimento na conservação do patrimônio histórico e cultural. Afinal, é da memória preservada que a gente faz o futuro. Governo da Paraíba. A terceira cidade mais inovadora do Brasil é a que mais valoriza a educação. A cidade destaque na ONU pelo cuidado com o meio ambiente. É a que mais fez novos parques e áreas de lazer. Uma das melhores cidades do Brasil para se viver. É a que cuida bem de quem mais precisa e onde se cria mais empregos. É aqui porque o trabalho não para. Campina, que sempre foi grande, está cada vez maior. João Pessoa tá com tudo. Está investindo mais de R$1 bilhão em infraestrutura. Tá com 1.000 ruas entregues, 200 quilômetros de asfalto novinho e obras no binário do Unip e nas avenidas Rui Carneiro e Hilton Souto Maior. Tá avançando com a Ponte do Valentina e o Parque da Cidade. E vem aí a reforma do Mercado Central e o Complexo Viário Beira Rio. Tá com tudo mesmo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Sabe o que dá orgulho? É ver nossas crianças sonhando mais alto. É saber que talentos da rede municipal estão brilhando no Bolshoi. É garantir o amanhã com a poupança futuro. É abrir portas para que cada vez mais jovens cheguem à universidade. Porque cada conquista de João Pessoa também é motivo de orgulho para todos nós. Prefeitura de João Pessoa. Orgulho da Paraíba. Voltamos com mais um Conect Uma. Hoje eu estou aqui com Juliana e Lorena Alves, da Biscoiteria Lorena Biscoiteria. Eu falei antes, assim mesmo. Acontece. Vamos lá, Lorena Biscoiteria. As meninas estão contando aqui uma história incrível, certo? E eu gostaria que vocês parassem e prestassem atenção nessa linda e inspiradora história que a Juliana estava contando aqui. Pode dar continuidade, Juliana, de onde a gente parou. Sim, de como foi que os biscoitos viraram o que viraram, né? Sim. Pronto, então assim, nessa de nós termos que usar os biscoitos a partir de agora para ser a nossa renda principal e não mais renda extra, a gente começou a buscar parcerias, né? Então, parcerias com salões de beleza, com clínicas de estética, restaurante, escolas e, inclusive, você, né? Nos apoiou muito quando ano passado a gente se conheceu, porque eu entrei em contato com você pelo Instagram. Eu vi que vocês iam ter um jantar de mulheres, de negócios, e a gente saiu procurando esses grupos justamente para fortalecer ainda mais o nosso conhecimento dentro daquilo que a gente queria. Porque eu sempre digo a Lorena, né? Eu digo, a gente tem que andar com pessoas que tenham percorrido o caminho que a gente quer percorrer. Porque a gente vai sempre se aconselhar, Sim. né? E vai justamente traçar planos e metas mais acessíveis do que ficar rodando ou tentando estratégias que a gente já viu que alguém fez e não funcionou, Sim, né? Então eu lembro quando você disse que ele indicou, e eu disse, não, eu estava procurando, não foi? No Instagram, e aí achei você super receptiva, né? Conheceu o nosso trabalho,
gostou, como você mencionou agora, né? Que virou, assim, cliente fiel nossa, né? Então, todo Evento Connect agora tem nós como parcerias, né? Também, e também já adquiriu para consumo em casa, né? Então, assim, isso nos deixa muito feliz e sabendo que a gente está no caminho certo, né, Lorena? Pois é. Lorena hoje aqui tá caladinha, gente. Mas vamos ouvir um pouco mais de Lorena. Lorena, me diga uma coisa. Então, quando vocês fizeram essa parte, né? Aprimorou os biscoitos, Sim. já sabia que era isso, que era com isso que vocês queriam seguir, né? Trilhar essa jornada do empreendedorismo. Aí veio a especialização, que foi o curso que você estava falando, né? Vocês Sim. foram se aperfeiçoar mais sobre massas, biscoitos, diferenciais, Instrumentos né? também, até hoje, na verdade, né? Porque é isso, o conhecimento é contínuo e cada vez mais, em diversas áreas, sempre está tendo alguma coisa diferente. Então, nos biscoitos, na área da gastronomia, não poderia ser diferente. Cada dia um ingrediente novo, cada dia um material novo que vem para lhe ajudar. Então, assim, na verdade, é um aprendizado constante. Quantos aninhos, Lorena? 16, 17 semana que vem, inclusive. Mesmo, Lorena. Pois é. Já tá fazendo propaganda do aniversário já, contagem regressiva. Quero convite, viu? Quero convite. Gente, aí a gente vê essa parte, né? Foi se aprimorar. E aí, como foi que chegou a parte do empreendedorismo? Que você também estava, né, falando no outro bloco. Ela pode falar sobre isso, Sim. né? Sim, Fez porque ela parte também acompanhou da gestão, tudo. Foi, né? desde o começo, na verdade, a gente gosta muito dessa nossa relação de mãe e filha, no quesito de que sempre a gente tem esse momento de sentar e conversar. E não seria diferente nessa parte de abrir um negócio, até porque leva o nome das duas, né? E também, cada vez mais, quanto mais gente você tem para lhe apoiar, para lhe ajudar, melhor é o seu começo. Como, por exemplo, a gente já tinha nesse começo e aí você, por exemplo, nos apoiou mostrando mais pessoas, enfim. E aí começou, pronto, vamos comercializar, foi na receita na internet, começou a fazer, pronto. Já vai tudo aquilo, né? Criar um Instagram dedicado realmente a isso, aprender não só a fazer os biscoitos, né? Como também a mexer em redes sociais, como postar, enfim, tirar foto direito de biscoito para que eles fiquem cada vez mais bonitos e mostrem, né, tudo aquilo que eles são, como inclusive tá aqui os seus. E foi mais isso, foi uma coisa que fluiu naturalmente, porque mãe já estava acostumada com isso também, sempre vendeu alguma coisa, então não teve tanta dificuldade no início para transformar num negócio. Mas a gente percebe que cada dia mais que vai passando, ele vai aumentando de proporção e aí sim que a gente está começando a entrar em contato com outras pessoas, a pesquisar cada vez mais de como é que é para realmente, tanto na questão de gerir uma empresa, né? A gente quer expandir cada vez mais o ateliê, cada vez mais os biscoitos, inclusive agora, né, que a gente estava falando aqui com vocês sobre tê-los diariamente como a pronta entrega. Então, assim, é um aprendizado contínuo que não vai parar nunca, porque cada vez mais a gente quer coisas novas, cada vez mais coisinhas para nossa lista de metas. Sim. E, enfim. Antes de tudo, eu gostaria até de parabenizar vocês aqui, gente, porque, assim, é muito prazeroso a gente assistir as redes sociais dessas meninas, principalmente o Instagram, né? Você porque elas são divertidas, elas dão dicas, elas mostram ali o início, o começo e o fim, a entrega, a embalagem. Por falar em embalagem, vou mostrar para vocês aqui agora essa que elas trouxeram para mim. Me fala o que é tanto esses biscoitos. Gente, aqui são os biscoitos feitos com as plaquinhas, com a logo do Connect, que todo mundo aqui já ama, viu? Todo mundo já sabe, já conhece. E ela estava me falando aqui que elas trouxeram aqui mistos, né? Isso. É uma caixa de biscoitos personalizados, salteados, né? Isso, com alguns dos sabores que nós temos. Nós temos uma ampla diversidade de sabores. E aí nessa caixinha tá os de canela, o de chocolate e o tradicional, né, de baunilha com... Ai, tá perfeito. Isso. A nossa linha de logo, geralmente, são 4 sabores disponíveis. A gente dispõe de baunilha, fubá, canela e chocolate. Aqui veio de fubá também? Não, o fubá não veio hoje. O fubá não veio hoje. Canela. Já provou canela. Esse de chocolate vai chocolate hoje. Fubá é um queridinho, porque ele fica muito suave e de todos eles é o que mais derrete na boca, sabe? Tem aquele gostinho de aconchego, casa de vó, assim, pronto. Então, é um dos favoritos que a gente tem e que a gente disponibilizou. Tanto dos nossos clientes quanto dos favoritos nossos também, né? Também. É isso que eu ia perguntar agora. Vocês falando, eu
voltei agora no tempo, Uhum. né? Não sei se vocês lembram que a gente juntava massa de fubá com um pouquinho de leite e cuscuz, ou um pouquinho de leite e ovo, Sim. né? E a gente batia e aquecia o óleo e assava ele. Mas depois, quando terminava, não sei se vocês conhecem essa receita. Eu não No sei dizer interior, o os nome. interiores ainda mantém essas tradições. De fritar coisas, né? Frita Minha tudo, põe mãe que me açúcar com ensinou, canela. açúcar com canela. Aí, ó, final da tarde, a gente se reunia, eu e minhas 3 irmãs, né, minha mãe e meu pai sempre fora, e a gente se reunia, nós 3, e tomava café com esses bolinhos de fubá ao redor da mesa. Uhum. Vocês sabem que eu tenho paixão por mesa, né? Sim. Vocês perceberam que todos os eventos do Connect Tem uma mesa. tem uma mesa, né? Sabe por quê? Porque os meus melhores momentos de infância foram em torno da mesa. Então, foi algo da minha infância, assim, que eu guardei forte, né? Então, eu disse, eu não quero deixar. E também proporcionar para outras pessoas. Então, por isso, gente, que os encontros do Connect é sempre ao redor da mesa. Tá explicado. Não por outro motivo, mas por esse gostinho de afeto, de acolhimento, de família, né? E me diga uma coisa. Quando vocês disseram assim, vamos continuar com isso aqui, Juliana. Lorena, vamos, mãe. Vocês, assim, tiveram algum suporte, encontraram algum não? Como é que foi no início? Vocês estão louca? Você agora vai se dedicar somente a isso? Como é que foi? Conta aí, Juliana. Olha, empreendedor, ele tem que ter um pouco de coragem e bravura, porque é incrível como todo mundo recorre a quem dá emprego, né? Então, todo mundo, o CLT, o emprego já de carteira assinada, ou que tem um salário fixo, é o melhor. Mas ninguém pensa, gente, por que não posso eu ser a pessoa que oferece esse emprego, né? Aí eu disse a Lorena, não, eu criei o emprego para mim, agora eu vou fazer com que isso dê certo e é isso que eu quero gerenciar meu tempo, eu quero ter liberdade. Agora, não pense que liberdade de tempo é trabalhar menos, pelo contrário. Quantas e quantas vezes eu passo o dia resolvendo coisas, comprando insumos, atendendo clientes, e aí quando dá 9, 10 horas da noite, eu digo que, Lorena, agora eu vou para minha terapia, eu vou começar a produzir biscoitos. E aí eu vou até 1, 2 horas da manhã. E eu estou até regulando isso porque dormir é imprescindível e a gente precisa disso justamente, né, para revigorar todas as células do organismo. Mas a gente pensa sempre nisso. Todo mundo quer oferecer uma vaga aqui, uma vaga lá, manda currículo, eu tenho oportunidade. Mas aí eu disse, não, eu não vou mais contra aquilo que sou eu, que é a vontade de empreender. Propósito, né? Isso, exatamente. Tanto é que a gente conversando em casa, e aí ela soltou uma pergunta assim, o que você diria para a sua Juliana do passado, né? Aí eu diria para ela que simplesmente continue, porque você vai achar a sua vocação mais cedo ou mais tarde. Então, assim, hoje a gente tem certeza, eu tenho certeza de que agora sim eu passo mais 20, 25 anos fazendo isso que eu estou fazendo e ficarei feliz da vida. Lorena está fazendo Enem, né? Pois é. Como treineira esse ano, ainda tem mais o ano que vem. Ela ainda está nessa de decidir o que vai fazer. Eu não estou colocando pressão na biscoiteria de jeito nenhum, embora eu diga a ela que direito é bom, porque aí a gente já tem ali direitos do consumidor, né? Administração também, porque ela vai me ajudar bastante. Contabilidade, quem sabe, porque aí ela própria já faz. Mas eu não estou colocando pressão, eu estou deixando que ela escolha, eu estou só mostrando, né, que esses cursos, né, são bons, são importantes, né? E assim, já tem tudo a ver com a área de vocês, né? Verdade. A minha filha tem a sua idade, a Nicole, na verdade, a Nicole já tem 17 anos, viu? A minha Nicole. E ela decidiu, desde os 10 anos, ela botou na cabeça que queria ser perita criminal. Sim. E até hoje ela não para, né? Então eu digo, continue. Mas igual a você, eu também nunca coloquei pressão, sempre mostrando a ela, né, o que poderia agregar, mas deixando ela sempre livre, né? E hoje a Nicole me ajuda, né, com as gravações de vídeos, porque é um dos talentos delas, né? Aí eu digo, minha filha, eu vou anotar aqui no banco de talentos, viu? Até você chegar ao seu momento de decidir o que realmente você quer. Mas isso é muito bom, Juliana. Na verdade, a gente está falando aqui que é mãe e filha, mas se você olha para as duas, parecem duas irmãs. Muito obrigada por olhando para uma, olhando para outra, parecem duas irmãs. E não tinha como não dar certo, né? Como é que vocês conseguem gerenciar
as emoções dentro da empresa de vocês, principalmente quando chega aquele período que toda mulher passa mensalmente. Como é que fica? Me conta. Eu tenho curiosidade, porque eu e a minha Nicole, minha gente, vocês não têm noção. Difícil, né? Olha, eu e Lorena, a gente tem um acordo. Quando a gente, primeiro que tem horários de trabalho, né? Eu digo, Lorena, você voltou da escola, almoça, se organiza, você tem tal hora, você tem que estar aqui, se apresentar pra mim, tal hora, e ela trabalha, ela tem o horário de trabalhar dela, né, filha? De um horário até determinado horário. Nesse horário, a gente foca em empresa 100%. Se a gente tiver algum atrito, porque às vezes a gente ela fala uma coisa para um cliente, aí às vezes, como a gente está com o WhatsApp, o tablet e o notebook, então às vezes numa conversa de uma, a outra acaba se metendo, e aí não pegou o gancho do começo, se tiver áudio, então é uma loucura. Então tem atritos, já aconteceu assim, da gente falar, quando for atendimento de uma, deixa que ela termine, quando for, enfim. E outras coisas também, de fornecedor, de tudo, são muitas demandas durante um dia. E a gente definiu que hora de trabalho a gente é sócia. Aí, naquele momento, se a gente tiver algum problema, algum atrito, é na empresa. Quando der aquele horário, ufa, Lorena, terminou. E aí, vamos conversar? Nossa, teu chefe hoje estava insuportável, eu não estava. Mas também minha funcionária hoje, minha filha, parece que veio no mundo da lua, entendeu? Se a gente começa a conversar para apaziguar, amenizar e entender muito, porque empresa familiar tem muito disso. Eu vivi, né, isso com a minha mãe também. E se a gente leva atrito do trabalho para casa, ninguém se entende nunca mais nem para conversar, né? Então é importante a gente delimitar isso aí. Então pode ser período de TPM, o que for, tá no trabalho sem fricote, tem que fazer o que precisa ser feito, entendeu? Não vai, vou me sentar, não, se tiver que ficar aqui, a gente tem que cumprir, porque a gente trabalha com metas. Né? É porque a gente precisa ser muito organizada. A gente até tem uma pessoa com a gente, às vezes, para limpar a nossa casa, lavar aquele excesso de bandejas que ficam, né, de formas. Laço chamei, Lorena tem ajuda agora, mas assim, o grosso, o atendimento, o insumo, a arrumação e outra, mão na massa, sou eu prioritariamente. A única pessoa que eu deixo chegar na cozinha é Lorena, porque ela já conhece, né, e assistiu os cursos comigo, né? Então a gente tem 100% de produção minha em cada biscoito desse que é feito. Foto, ela faz fotos maravilhosas, né? Mas biscoito é sempre comigo. Então embalagem com ela, enfim, a gente conseguir organizar isso também, reconhecendo as potencialidades. Sim. Então, se eu sou boa em algo, isso fica pra mim, ela não vem pra cá. Se ela é boa em algo, eu deixo que ela tome conta daquela parte, eu nem me meto, não é assim, filha? A gente, não, isso aqui é com você. Se pedir uma opinião, eu dou minha opinião, mas a gente evita isso, porque também a gente precisa ter a questão de aprender a delegar e aprender também a ter a responsabilidade, porque se algo der errado ali, a responsabilidade é sua sim, porque era você que era disso aqui. Verdade. E você falando, Juliana, eu percebi seus olhos brilhou agora nesse momento, do tanto que vocês curtem trabalharem juntas, né? Então, assim, isso eu acho que assim, inteiro, né? Pelo amor de Deus. Né? Essa semana mesmo eu estava em casa, né? E Nicola está me acompanhando nos eventos, nesses passeios, para quê? Para fazer justamente essa parte, né? E aí, a gente ainda está alinhando, administrando essa parte de quando é trabalho, de quando é mãe e filha. É difícil. E aí, eu falando para ela ontem, né? Isso, a gente tem nessa situação, eu falando para ela, eu digo, filha, é o seguinte, eu tô falando para você com uma pessoa de fora, então eu tô passando para você o que o cliente, a dor do cliente, que também já foi minha dor muitas vezes. Então você tem que estar aí no momento de aprender e acolher essa dor e aceitar que errou, né? Para que no próximo possa sair com mais excelência, né? E aí eu parei assim, eu digo, meu Deus, isso é o que é trabalhar mãe e filha, trabalha a família juntos, né, Lorena? Mas assim, quando a gente abre, né, a nossa mente, o nosso coração e agarra isso com propósito e a gente vê que realmente você está vivendo o seu propósito, porque seus olhos
brilham, viu, Lorena? Os olhos dela chega, faz assim, gente. A hora que ela começa a Porque, falar. assim, a gente entende... Eu entendo o biscoito hoje não somente como um simples biscoito. Eu aprendi no decorrer da vida que se você vende aquilo que você acredita, você faz as melhores vendas. O vendedor não é simplesmente pegar, dar um produto e receber o dinheiro. Não, ele vai solucionar questões. Então, quando alguém vem... Hoje de manhã, a gente conversando, se emocionou, lembrando de alguns clientes, inclusive. Porque, assim, a gente tem histórias muito positivas e tem histórias também tristes, né? Por exemplo, a gente já fez biscoito para recém-nascido, que infelizmente o bebê veio a óbito. A gente já teve festas que estavam programadas, pedido, e a pessoa falar pra gente que não ia poder porque alguém da família morreu e era a pessoa que era tipo aquela que fazia toda. Então, às vezes você se pega tipo, opa, caramba, né? A gente já teve pessoas também que faz um pedido e aí a gente fica vendo que a pessoa queria pedir mais coisa, mas não pede porque tá com uma condição. Então, assim, a gente se sente lisonjeada e honrada, porque diz, caramba, olha só, a pessoa dedicou do dinheiro dela, do esforço dela, do trabalho dela para nos escolher. Então, a gente tem que entregar o nosso melhor sempre. Não é simplesmente a questão dinheiro vai suprir, óbvio. Mas, assim, a gente, de fato, trabalha com a emoção, com o sentimento das pessoas. Então, assim, quando a gente descobre o motivo dos nossos biscoitos, a gente já viu festa de 15 anos que os pais estavam juntando desde os 10 anos da filha aquele valor para fazer a festa. Então, isso mexe com a gente de uma forma que a gente se sente na festa. A gente já fica assim, opa, tal dia é festa de tal pessoa, vamos. Então, assim, a gente já amanhece com aquela animação. E é essa animação realmente que a gente entrega ali. E quando vê tudo pronto, essa felicidade é impagável, essa parte é impagável. E qual foi, assim, a venda que mais te encantou, assim, que mais te emocionou? Você já falou de várias, mas sempre tem uma que fica ali na história. Sim. A história, o momento. Eu vou deixar essa pra Lorena. Ela tem umas histórias boas que às vezes nem eu lembro e ela diz, aquela mãe. E é porque como fica no atendimento também, às vezes a pessoa acaba se conectando muito mais com o cliente, né? Tem duas, na verdade. Tem uma no sentido que foi um momento que a gente se tocou, né? Que realmente precisa de se aperfeiçoar mais, enfim. Foi outra que, inclusive, amanhã me pegou olhando o celular e Lorena chorando. Aí, nos momentos, né, que a gente fica um pouco mais sentimentais. Então, TCC, ela ama. Eu amo esse caso foi TCC das pessoas. Foi um desafio para a pessoa se formar, tudo Foi. mais. E aí, os biscoitos que a gente fez foi para ela presentear a banca. Nossa, quando ela contou a história, a gente ficou bem E queria bolada. um para ela por conta que os pais dela não tinham se formado e ela tinha sido a única filha única deles e tinha conseguido se formar depois de tanto esforço dos pais. E aí ela começou a contar a história dela e não tinha como não se emocionar. E a outra foi na Páscoa, a nossa primeira Páscoa. Foi quando a gente foi entregar, fez os biscoitos naquela massa do YouTube que a gente tinha visto. O primeiro biscoito modelado e estava perfeito, deu tudo certo, fez as fotos, ok. Começou a vir os pedidos porque a gente começou a fazer as divulgações. Começou a vir os pedidos, entre um deles, uma moça que queria presentear, queria 2 kits porque queria presentear. Nisso, a gente fez os biscoitos, só que acabou... Esses poucos que ficaram gordos que ela quis devolver, essa marcou porque foi a que fez a gente dizer, a gente tem que se aperfeiçoar, ou a gente vai Senão, se prejudicar, não dá certo. isso não vai dar certo. Porque ela não foi só 2 não, gata. Foram 10 caixas. E eram para padre, era para padre, bispo, freira, o mundo, era toda porque ela era bem da família dela. Junta com a igreja. Enfim, aí ela queria essas 10 caixas e estava tudo dando certo a princípio, porque a gente já tinha feito outros biscoitos, já tinha tirado foto. Só que nessa dela não sei o que aconteceu. Quer dizer, depois que a gente foi ver os cursos, a gente descobriu o que houve. E nisso, os biscoitos ficaram enormes. Um biscoito que era fininho ficou dessa grossura, com o recheio ainda fica maior e a caixa, quando foi fechar, ficou estufada. Resumo, ela disse que queria o dinheiro de volta. Só que dinheiro, porque quando a gente começou, a gente não tinha essa administração, né? Não tinha essa organização. E aí recebia, achava que dinheiro, que faturamento era lucro, enfim, que venda era lucro também. Aí queria dinheiro, a gente, como já foi para água, já foi para luz, já foi para feira, já foi para N coisas. E aí a gente começou, eu leio muito sobre diversos assuntos, e aí a gente foi na lei do consumidor, como é fazer compra online. E sim, a pessoa não gostou, tem o direito de pedir imediatamente o reembolso, o ressarcimento, e a gente fazer isso. Só que entenda que a gente estava sem no momento, né? E aí eu disse, não, tem a parte também que a gente pode entrar em negociação com ela e oferecer refazer o produto para que aquilo ali seja suprido, né? Então pronto, resolvemos dessa forma.
Ju, vamos aguardar só um pouquinho para a gente poder ir para os comerciais e no próximo bloco a gente continua com essa história incrível que eu quero ver o final dessa história. Agora é hora da gente ir faturar, né? Então fica aí nos comerciais que a gente já volta. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? É lei. Vou chamar a lei aqui no Zap para saber mais detalhes sobre essa lei. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Tá passando na sua porta a chance de ouro de ficar em dia com a Cagepa. Quite sua dívida com descontos de até 100% na multa e nos juros e parcele em até 60 meses. Melhor que isso, Dona Maria, é só um copo d'água bem geladinha. Ligue 115 ou chame no Zap 981984495 e fique em dia com a Cagepa. Você também pode. Governo da Paraíba. Quando eu busquei a Escola SESI, eu pensei que só trabalhadores da indústria pudessem ter filhos aqui. Porém, eu fiquei muito feliz quando eu soube que não era assim. Todas as pessoas têm a escola aberta para matricularem seus filhos aqui. E a Escola SESI Paraíba oferece um ensino com grandes diferenciais. Robótica campeã, ensino bilíngue, certificações internacionais e iniciação científica. Mais que ensinar, preparamos para conquistar. Escola SESI Paraíba. A Prefeitura de Lucena segue avançando com obras que mudam realidades e melhoram a vida da nossa população. Por meio do nosso programa de infraestrutura, diversas ruas estão recebendo serviços de pavimentação. Uma conquista que garante mais segurança, mobilidade e dignidade para os moradores. O que antes era lama e poeira, agora é mais qualidade de vida, chegando à porta de cada cidadão. Com compromisso e responsabilidade, seguimos trabalhando para uma Lucena mais acessível, bonita e preparada para o futuro. Porque aqui o trabalho não para. É a Prefeitura Municipal de Lucena, a gestão que transforma. Ei, você aí! Já pensou sua marca bombando nas ruas e nos lugares onde todo mundo passa? Com os painéis de LED do portal Mídia PB, sua publicidade não passa despercebida. Ela brilha. É imagem, é movimento, é impacto de verdade. Chega de ficar apagado. Vem ser destaque. Portal Mídia LED. Sua marca em evidência sempre. 83-981947881.
espaço de Gorete, ele tá lindo, tá maravilhoso, confortável, agradável, né, para receber a gente da melhor forma. Eu acompanho o Gorete há 27 anos, ou seja, eu era universitária quando eu cheguei aqui. Era tudo muito pequenininho numa garagem, então eu vi tudo isso aqui crescer. E desde quando eu comecei com Gorete, só ela mexe no meu cabelo. Minhas mechas, é a pintura, tudo é Gorete que faz no meu cabelo. Então, acompanhei toda essa trajetória e estou encantada com toda essa mudança e com a estrutura que hoje o salão está. Olha, é de admirar, sabe, o ensino de espaço, porque Gorete, eu fiquei impressionada quando ela me disse agora que faz 27 anos de aniversário de salão. E eu conheci Gorete no tempo que era uma garagem, certo? Através de um panfleto que alguém deixou na minha caixa de correio. Então eu vim aqui conhecer. E comecei a cortar o cabelo, ficamos amigas. E de lá para cá, eu só vejo o sucesso de Gorete. Então, para mim, é prazeroso falar do sucesso de qualquer pessoa. Ainda mais de Gorete, que trabalhava aos domingos, trabalhava em feriados, sabe? Não tinha dia para ela. Inclusive, trabalhava à noite. Quando o salão foi crescendo, ela trabalhava à noite, atendia alguns clientes à noite. Então, isso para mim é prazeroso, sabe? O aniversário é dela, mas como disse, quem ganha o presente somos nós, porque o salão tem crescido e ficou maravilhoso. Esse espaço aqui está maravilhoso. Cliente daqui, eu acho que eu não sou mais cliente, eu já sou uma das que gravou todo o início dessa história na memória. Quando eu vim aqui a primeira vez, esse salão era 4x3, eu acho. Era aqui, bem simples. E Gorete só cresce. Tudo ela entrega a Deus e tudo acontece. Então, quando eu cheguei no último coquetel aqui, que foi na segunda-feira, a primeira coisa que eu lembrei que foi o local, porque foi na calçada. Primeira vez foi na calçada. Eu digo, gente, uma recordação ao vivo. Mas assim, falar de Gorete é como que seja uma guerreira. Uma mulher que só fez crescer. Crescer com humildade, crescer com simplicidade e principalmente na fé. E depois chegou a filha, Monique. Monique foi aquela parceira filha que veio para juntar Gorete com a filha. E essa união só fez mais crescimento. E aqui nós estamos. Olhar para esse salão hoje, é um salão, pode dizer, que temos aqui no Bessa um salão de primeira classe, com uma equipe de melhor qualidade e capacidade. E enfim, isso é o final e o começo de tudo. Aqui estamos nós vendo um salão com tudo do melhor a nos oferecer. E eu, a Gorete e a Monique, eu só tenho a agradecer. E agradecer a Deus por tudo isso, a força que deu para ela. Porque eu sei que ela é uma pessoa de Deus. Obrigada. Gente, eu comecei com a garagem de um carro. E aí eu fui trabalhando, amando o que faço. Eu invisto muito em cursos, investimento na parte de estrutura, investimento em produtos
de alta qualidade. Eu trabalho hoje com os melhores produtos do mercado. Então, e tudo isso é um conjunto. Você que ama o que faz, tem que ter todos esses serviços, porque a gente precisa dos produtos para ter um resultado bom e cursos para você aprender mais e cada vez trazer mais novidade. Eu vim fazendo curso, eu faço muito cursos fora, em São Paulo, vou muito fazer treinamento, bastante treinamentos. Então, gente, é por aí. Amando o que faz, é só sucesso. Hoje o Salão da Gorete não é mais um salão. Hoje é um complexo. Ele tem vários serviços, várias salas, que a gente aqui temos também. Então, gente, tudo que você precisa, você encontra aqui nesse espaço. Temos loja de roupa, terapia capilar, design de sobrancelha, temos semijoias, a parte de estética, profissionais todos qualificados. A gente investe muito em cursos aqui. A nossa equipe é toda qualificada. São pessoas que trabalham aqui comigo, todos os profissionais muito bons. Então, gente, hoje você vai vir para aqui e vai sair linda e maravilhosa. Vai encontrar tudo que você precisa num só espaço, aqui em Gorete Beauty Mall. Há um trabalho com responsabilidade, em primeiro lugar, porque ela se responsabiliza pelo cabelo da cliente, certo? Então, eu acho que toda a trajetória dela se deu pela responsabilidade nos produtos e na qualidade do trabalho dela. Então, para as novas clientes, venham conhecer, porque vai dar certo. Além de qualidade, de uma profissional cuidadosa com todo o seu cabelo, desde o começo do tratamento até o resultado final, uma estrutura maravilhosa, profissionais excelentes e uma Gorete com um coração enorme para te atender, para te receber e cuidar do seu visual. Estamos de volta com o nosso Connect Woman ao vivo. Estamos aqui falando sobre histórias que inspiram, decisões, escolhas. Estamos falando sobre sabores e tagarelando muito aqui hoje, viu, gente? Então fica aí, porque eu já tive minha virada de chave. Se o programa terminasse agora, eu já saía daqui com uma virada de chave, que para mim, que sou mãe, estou começando a trabalhar com minha filha, foi muito importante essa sua fala, viu, Juliana? Então, vamos continuar onde nós estávamos falando sobre propósito, né? O que é trabalhar com propósito, né? Então, ela falando aqui sobre a venda a que mais encantou vocês, né? Agora, me diga aqui para vocês. Eu acho que essa experiência que eu ia perguntar, teve algum cliente, né? Assim, nessa trajetória, nesse tempo que vocês estão de empresa, algum cliente que já deu trabalho, uma vida trabalhosa, mas que ao mesmo tempo você viu como lição? Eu acredito que seja essa que você acabou de falar, né? Foi essa. Graças a Deus, eu digo que Deus é o meu sócio, sabe? Então, sempre quando a gente acorda, eu digo, Lorena, pode ter boleto, pode ter datas, ele vai unir o meu produto ao que a cliente está precisando. Então, assim, a gente vai conseguir ajudar alguém, vai conseguir transformar aquele brinde, aquela lembrança, aquele presente que a pessoa precisa, que ela deseja, com o nosso produto, e a gente vai viver disso
e vai ser recíproco, né? Porque eu digo, o Senhor não une vidas, Ele une propósitos. Então, graças a Deus, os nossos clientes, eu posso dizer que são os melhores clientes do mundo. Porque pessoas que aparentemente poderiam ter algum problema ou desgostar de algo, sempre têm liberdade para vir em nós, conversar. E esse pedido da Páscoa foi o único que até hoje voltou, porque todos os outros a gente faz questão de perguntar, não só o antes, porque para vender não é só o antes, não. Tem muita gente que se informa antes o que você gostaria, ok, entrega, o dinheiro veio, acabou, tchau. Não, a gente se preocupa em ter clientes que são parceiros nossos, que são recorrentes, que são parte da nossa família. Eu digo assim, Lorena, a gente vai fazer parte de todas essas famílias aí, porque quando tira uma foto, a gente teve casamento que a noiva mandou o drive pra gente olhar as fotos do casamento dela e escolher as fotos que pareciam os nossos biscoitos pra gente poder postar. Tu tem noção da confiança que é isso e da consideração que essa pessoa tem com a gente? A gente tem criança que nasceu, a mãe faz o mêsversário, os biscoitos conosco, e aí a gente vê que a menina provou o biscoito pela primeira vez. Então, assim, são histórias que nos emocionam e são clientes que eu digo, cumpri a minha missão. Missão curta, né? Porque os eventos são curtos, mas assim, que a gente tem certeza que fez o que deveria ser feito, que a gente valorizou o esforço daquele cliente, a escolha. Você valorizar a escolha que a pessoa fez, a confiança que depositou em você é impagável. Então, assim, graças a Deus, a gente não tem dificuldade com o cliente, nem dizer algo assim, nossa, isso é difícil, ou tal parte do nosso ramo é difícil. Agora, no momento, graças a Deus, não encontro, não. E qual o impacto que você gostaria que os biscoitos de vocês causassem nas pessoas? De satisfação e alegria. Afinal, a gente consegue colocar a marca, né, da pessoa, ou o nome dela. A gente fez um aniversário de 90 anos que a gente colocou o nome e os 90. E essa pessoa ficou tão agradecida, porque se a gente pensar na geração que hoje é 90 anos, às vezes a geração que não sabia nem ler nem escrever direito. Muito do que aprendeu foi só o nome. Então, ela conseguiu ver o biscoito com o nome dela e aquela idade faz ela repensar, viver. A gente tem um cliente que ela disse que a mãe chorou quando recebeu. Então, assim, a gente fica, nossa, se arrepia todinha, né? E sente aquilo ali. Então, não é só um biscoito, não. É momentos, é família, são laços que se perpetuam e a gente sabe que são lembranças que ficam eternamente. E me diga, qual seria a dica que você daria hoje para a mulher que está em casa, né? E que está procurando, está pensando, trabalha, é muito boa, tem um talento incrível na cozinha, mas tem medo de começar do zero nessa área de vocês. Eu acredito que se você confia no produto que você tem, se ela tem essa certeza que o que ela faz é bom, que todo mundo elogia, que aquilo ali ela gosta de fazer, que continue, que perca medo, que perca vergonha, enfrente tudo e vai expor o seu produto e continue com aquilo ali. A gente tem pessoas que a gente apoiou a abrir negócio já. Assim, são todas histórias que a gente já conseguiu ver gente que trabalhava e também ficou desempregado, gente que teve que recomeçar a vida porque se separou. E a gente conseguiu apoiar também e conversar com essa pessoa. Questão de doenças também, a gente dá dica para a pessoa começar. Porque, Mônica, eu acho assim que se você tem um desejo no seu coração, não adianta você dizer, não, isso não é para mim. Se você pensou, é porque ali já é um desejo, já é uma vontade. Então, a pessoa ela tem que ser firme no propósito e ela tem que ir. Porque quando a pessoa decide, Deus não abre portas não, ele escancara. É verdade. E como é que vocês veem o futuro do ateliê Lorena Biscoiteria? Bom, meu sonho de verdade, porque assim, a veia de professora também pulsa muito, sabe? Eu já dei consultoria, Lorena que fez uma consultoria pra mim, ela que agariou, né, a cliente. Eu disse, Lorena, eu nunca fiz uma consultoria, o que é que tu tá inventando? Mãe, ela tá perguntando disso. Você, para aprender tudo isso, você estudou. Então, eu agendei com ela 1 hora para você falar sobre o que ela precisa. Aí agendou essa consultoria, dei a tal da consultoria. Mônica, mas eu fiquei tão feliz, porque eu disse, meu Deus, aquele sentimento que você disse agora, né, de agradecimento, foi a pessoa. Mudou para ela, assim, de uma forma o negócio dela, que até hoje ela comenta e fala que, de novo, ela qualquer dia vai pedir uma consultoria para renovar, né? Então, assim, eu digo a Lorena que eu tenho vontade de ensinar uma profissão.
Porque quando eu comecei ensinando na minha juventude, eu ensinava inglês em um curso de turismo e hotelaria. E algo que me deixava assim, muito satisfeita era ver que o taxista tinha atendido um cliente estrangeiro, era ver que a camareira do hotel tinha conseguido, né, conversar e receber uma gorjeta bem significativa, era ver que pessoas da recepção mesmo do hotel, ou mesmo lá no Jardim Aeroporto, que na época eu morava em Bahia, né, que tinha aquele pessoal que trabalhava ali no aeroporto, conseguia se comunicar. Então, quando eu comecei a lecionar adolescente, criança, eu me vi afastada do mercado de trabalho dos adultos, né? Mas eu sempre senti vontade, sempre senti vontade, sempre senti vontade. Então eu acho que os biscoitos me fizeram renascer isso. Então uma vontade que eu digo a Lorena, se Deus quiser a gente vai morar em um lugar maior e eu vou ter um ateliê que eu possa recepcionar pessoas. E eu tenho sim essa vontade de fazer curso, mesmo que seja para a mãe que quer cozinhar em casa para os filhos, fazer biscoito para dar de presente em uma época festiva, colocar na lancheira das crianças e quem sabe comercializar também. Porque a gente já percebeu, né, filha? A gente não dá conta de atender essa cidade toda, não. Não dá, não. Gente, muito bom essa conversa, viu? E o que a Lorena? A Lorena, a Juliana já falou, mas o que é que a Lorena de hoje falaria para aquela Lorena lá? 12 anos. Um bebezinho praticamente, né? Que não tinha ideia de que existia tantas outras possibilidades. Porque eu estava até conversando sobre isso com a manhã domingo passado, quando eu fiz Enem. Eu me emocionei no carro indo para o meu local de prova. Porque eu sempre pensava que era isso. Você termina a escola, você começa a faculdade e acabou a vida. Eu não tinha mais nenhuma perspectiva em relação a isso. Só que agora, tão cedo, né? Tão jovem, perceber que tem como você conciliar tanto os seus estudos quanto o trabalho e que, assim como mãe, ela já teve várias outras profissões e para a pessoa não se apegar a achar que é agora que vai decidir o que vai fazer até o restante da vida. De que ainda tem muito tempo, o mundo vai se desenvolvendo, então outras profissões que não existiam há 5 anos atrás existem atualmente. Então, assim, de que ainda vai vir muita coisa pela frente, de que é só o começo e que realmente abra o seu olhar para tudo o que pode vir, porque é um leque de opções que vem ao futuro e a gente está só no começo, porque 12 anos a pessoa ainda é tão pequena, a pessoa está começando a achar bacana de estar escrevendo de caneta, para você ter ideia do que é que eu estava fazendo com 12 anos de idade, achando legal escrever de caneta e andar de calça jeans pela escola. Então, assim, foram tantas coisas que foram acontecendo que cada dia é um aprendizado novo. E é isso, é você estar aberta a cada dia, vir um aprendizado novo, porque tudo pode acontecer em 1 hora. Quem dirá em 4, 5 anos, né, que é quando eu vou realmente chegar à maioridade. Eu digo que Lorena é da tecnologia, né? Qualquer profissão ela vai se encaixar ali, porque ela faz a foto, ela monta a arte, ela tem as ideias, os insights, ela faz o script todinho ali de qual vai ser a campanha, o que vai vender primeiro, o que vai... monta tudo. Ajuda a avó na ótica também, tem os dias dela, então assim... Que fique bem claro, tá? Que a gente não sobrecarrega a Lorena. Lorena está de acordo com as normas trabalhistas. Ai, meninas, como tá gostoso esse papo aqui com vocês. Olha, gente, tem os nossos bastidores aqui, já foi muito emocionante, viu? Uhum. A história de vocês é linda, né? É uma história realmente inspiradora. Eu conheci um pouco mais de vocês aqui hoje no estúdio. Porque deixa eu dizer a vocês, Lorena e Juliana estão conosco lá no Connect, já tem o quê? 1 ano, né? Uhum. Mas a gente só se encontra nos eventos, tá, gente? Então, quando a gente tem aquelas conversinhas, ali uma vez ou outra no telefone, né? E troca algumas figurinhas. Mas hoje eu pude conhecer um pouco mais da Ju, um pouco mais da Lorena e agradeço por essa confiança, pelo apoio que vocês são, né? Vocês... falam que eu ajudo tanto, que eu inspiro tanto vocês, mas vocês também me inspiram, né? Vocês também são um apoio muito grande para a Mônica, como mulher, como mãe, é um exemplo, como para a Mônica, CEO do Conecta. Eu fico muito feliz, como eu disse a você, né? Feliz, honrada, agradecida, porque Deus nos apresentou você. E você é canal de bênçãos, né, para tantas pessoas, tantas mulheres empreendedoras. E tem alguém que sabe o que é o caminho das pedras, é Mônica. Então, assim, nunca perdeu a doçura, nunca perdeu a sensibilidade e sempre tem a melhor palavra. Até o puxão de orelha dela é
tão delicado e agradável que a gente fica até constrangida, né? Como ontem da foto, me envergonhei de verdade em relação à foto quando ela pediu uma foto, né, para mostrar que nós viríamos hoje aqui. Lorena só tinha uma foto na garagem, eu tinha uma foto no carro e de um book que eu fiz há muito tempo. Mas até uma doma, uma vez me perguntaram se eu tinha para começar a ministrar cursos, porque o marido dessa cliente, olha que coisa boa, ela disse assim, Juliana, você pode ministrar cursos, meu marido, ele sabe fazer toda a parte, ele tem maquinário e tal, você providencia a doma pra gente fazer. Aí na época eu não tinha, e como eu tinha saído do emprego recentemente, aí é aquela fase de você não gasta com nada, porque você tá realmente segurando tudo, né? Aí ontem a foto passou despercebida. Aí quando eu disse, Lorena, a gente não tem uma foto decente para mostrar. Vou dizer a Mônica agora que eu vou providenciar, que eu já imaginei aquele som vindo, sabe? Dito e feito, mandei meu áudio dela, chegou na mesma hora. Olha, meninas, vocês têm um potencial incrível, mas essas fotos não estão demonstrando nem de longe o potencial de vocês. Cuide de fazer isso agora. Aí eu falei, não falei. Então, assim, Mônica é aquela pessoa que a gente sabe que pode contar de verdade. Porque, assim, passar a mão na cabeça e dizer, nossa, que lindo, que maravilhoso, que incrível. Aí, quando vira as costas, meu Deus, desculpem a palavra, que porcaria é essa? Elas acham que vão a algum lugar com isso aqui, né? A gente, infelizmente, já ouviu também, né? E aí, Deus, acima de tudo, é quem dá discernimento, quem capacita. E aí eu disse, não, Deus, se o Senhor colocou no meu coração, eu vou seguir com isso, a não ser que eu pense outra coisa, porque eu vou saber que veio do Senhor também, mas até então vai me capacitar nisso aqui. Aí pronto, deu tudo certo, tá dando tudo certo com a graça de Deus. E hoje estão aqui. E estamos aqui, com vocês, compartilhando isso. Mas foi muito engraçado, porque ao mesmo tempo vocês estavam naquela preocupação e vocês me fizeram eu reviver o meu início. Sim. Esse início que você nunca já fazia isso, não, gente, eu não fazia, né? Mas elas, quando trouxeram essa situação da foto, eu me lembrei quando eu fui chamada para a minha primeira entrevista na TV. Gente, eu não tinha uma foto. Então, eu também sou muito grata a Carol. Então, assim, tô sempre falando, tô sempre divulgando, tô sempre indicando, porque Carol, ela me mostrou a importância, né, que não só a profissional, eu acho que a mulher em si, ela precisa, assim, ter suas fotos profissionais e o quanto isso é importante hoje em dia, né, para o nosso negócio, para as mulheres que gostam de estar nas redes sociais. Você tem fotos bonitas, fotos bem intencionalizadas, né? Fotos que mostram a sua beleza. E é isso que Carol transmite. Eu digo que o ensaio fotográfico com Carol é uma tarde de diversão. Sim. Mas, meninas, estamos chegando ao fim do nosso programa e eu gostaria que vocês dissessem aqui para os nossos ouvintes, nossos telespectadores. Sim. Olha como que lindo, aprendi a falar a palavra tão difícil, olha! Deixasse as redes sociais de vocês, para quem não conhece ainda, passar a conhecer, né? E saber como é que faz para entrar em contato com vocês. Tá, o nosso Instagram agora é Lorena Biscoiteria. A gente tem esse nome lá, simples, fácil, objetivo, Lorena Biscoiteria. E os nossos produtos ficam disponíveis à venda pelo WhatsApp. Nosso canal de comunicação é diretamente o WhatsApp, o nosso catálogo fica disponível lá também. Mas você falando no direct do Instagram, rapidinho eu vou lá pedir o seu WhatsApp, eu mesma entrarei em contato, Lorena entrará em contato. Somos só nós duas no atendimento, tá? Então quando disser Juliana, já sabe que sou eu, Lorena, é aquela jovem lá. Meninas, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, por você ter compartilhado, né? Muita gente acha que não, mas essa simples conversa, tenha certeza que impactou e vai impactar muitas mulheres que estão nos assistindo e que vão nos assistir, que o programa vai ficar gravado, certo? No YouTube, então vocês vão lá, acessa o YouTube e quem sabe, quem curtir e comentar esse canal hoje não pode concorrer um brinde da Lorena Biscoiteria. Pois é, com toda certeza, a gente já havia falado sobre isso, então comenta aí, além de curtir, certo? Comenta. Inclusive, já tem algumas, na verdade, né, que já estão aqui conosco. Vera, José Matias, Carol, alguns nomes, inclusive, conhecidos aqui por nós, né, como clientes também. E vamos fazer esse sorteio, com certeza, de quem estiver aqui assistindo e de quem estiver comentando
no nosso YouTube Instagram. e no nosso Instagram também. E aproveita também, Lorena, para agradecer pela votação, né? A gente participou dos verdade. melhores do ano na cidade. E aí a gente já recebeu, né, o resultado. Ficamos lá no top 1. Só deu Lorena Biscoiteria, Lorena Biscoiteria, Lorena Biscoiteria, Lorena Biscoiteria. Pra você ver, né, Então, como graças a Deus a gente conseguiu, não só clientes, a gente também tem pessoas que estão conosco e que cada empreitada nova, que alguma coisa Estão que com a a gente inventa, gente. estão sempre com a gente. Então, muito obrigada a você que votou meu para sincero os melhores obrigada. do ano na nossa biscoiteria. E é isso, pessoal. Ficamos aqui. Aguardamos vocês. Próxima semana, Connect Woman ao vivo aqui no Sistema Norte de Comunicação. E curte, comenta, manda o link para a amiga. Alguém vai precisar dessa entrevista hoje. E é isso. Sim. Obrigada, gente. E até mais.